Eles nasceram para contar o tempo e, aos poucos, se tornaram uma paixão para muita gente. Dos antigos, criados há milhares de anos, aos mais sofisticados, inteligentes e modernos, os relógios acompanham a evolução da sociedade e estão cada dia mais presentes na nossa rotina. E sabe o que é muito curioso? Mesmo com toda a tecnologia atual, o relógio tradicional tem vivido um momento de destaque. Hoje ele virou símbolo de estilo, personalidade e até objeto de coleção. Então vamos fazer... E alguns são caríssimos, né, minha gente? Vamos falar a verdade, né? Então a gente vai falar sobre os relógios e conhecer muitas curiosidades. E quem nos conta é o gerente de tecnologia, Rafael Bosquiero. Seja bem-vindo. Eu aceitei seu sobrenome, Acertou. Rafa. Seja bem-vindo. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, Rafa? Tudo bom? Olha só, gente, é um tesouro. Eu já falei, Rafa, eu já até comecei aqui falando assim, meu pai tinha um desse que eu achava incrível. E eu adorava colocar no pulso, porque sim. o meu pulso era, né, pequena, criança, e faz parte da minha infância, E é eu engraçado, né? Esse aqui é um relógio clássico dos anos 80, que ele continua sendo produzido até hoje. Então esse aqui é de 1989 e esse aqui é de 2026. Então é uma evolução desse a esse aqui. Mas é muito parecido demais. ainda. Se mantém as características. Na realidade, isso é uma coisa que você vai observar no mundo dos relógios ao longo do tempo, que os relógios eles vão se replicando ao longo do tempo. Então, as características dos relógios vão se mantendo. Algumas versões têm mais de 100 anos. Então, e os relógios continuam iguais, assim. Eles mudam um pouco o material, tudo, mas eles continuam sendo designs históricos. Muito lindo. Aqui a gente tá vendo, já vou pular rapidinho para Os smarts. os Os smarts. Ela já tá na tecnologia, Eu tô porque na ela é Nutella. tecnologia. Porque eu sou geração, né? Geração assim, Y. Z, YZFJ. A gente tá vendo aqui os smarts, que é o que tá bombando. O que eu acho legal dessa possibilidade, que eu posso dizer, mas você me corrige, se é uma evolução desse também, porque tira, né, essa parte da pulseira e a gente consegue trocar. Na realidade, hoje o Smart até deu uma estabilizada porque criou outras formas. Por exemplo, eu tô com um Smart, ele tá aqui no meu dedo, é um anel. Então, a característica qual é a grande diferença? Eu tenho relógios aqui que eles têm 60, 70 anos. Aqui ele vai durar 5, 6. Então, o nível de troca aqui é muito maior e aqui você tem uma coisa que vai perpetuar para seus filhos, para os seus netos, para quem você achar interessante. Vai ficar uma herança. Quando você começou a colecionar relógios? Eu não sei dizer a data exata, mas Foi acontecendo. Foi acontecendo. Eu comecei com 2 e aí eu comecei a colecionar alguns relógios e algumas coisas que eu gosto naturalmente. E aí você vai descobrindo o design que você gosta, estilo, marca, tudo isso faz parte do contexto da sua coleção e da coleção que você tiver. A Abi falou da questão de valor, né? Tem muito disso, de ser uma relíquia da família, algo que é muito antigo. Mas como que funciona essa questão de valores? Porque pode chegar ao infinito e além o preço de um relógio. Eu vou tirar os relógios que a gente chama de relógios joias, né? Que você está misturando muita pedra preciosa, mas você tem alguns relógios que não são considerados joias que estão na casa de 26 milhões de dólares. Uau! 26 milhões? Milhões de dólares. É muita coisa. Mas você tem relógios, ótimos relógios, a partir de 180, 200 reais, você consegue ter relógios incríveis que têm uma durabilidade muito longa e que vão conseguir te entregar um valor agregado muito interessante. Eu acho que essa é a grande diferença. Com algum pouco dinheiro investido, né, um valor que não é tão grande, você consegue ter um relógio muito legal e super diferente. Sim. Desses que você tem aí, eu já olhei vários que parece com o vô, que você vai lembrar, né? Das pulseiras, enfim, com fundo verde ali. Qual deles, assim, você acha muito curioso, que é muito diferente, assim? Ó, aqui tem algumas coisas muito interessantes. Então, esse primeiro aqui, a gente chama ele de POG. Ele uma disputa na época, em 1969, onde as fábricas disputavam fazer o primeiro cronógrafo automático. Então ele não tem bateria, ele é um movimento automático, tem um rotor dentro dele que faz ele se movimentar e ele é um cronógrafo. Então esse aqui, historicamente falando, é muito legal. Esse aqui é uma homenagem de uma marca chamada Universal Geneve para o Senna, em 1994, depois que ele faleceu. Então, aqui tem várias coisas. Aqui eu achei muito legal esse aqui, olha. Esse é legal. E isso é uma marca brasileira, muito interessante. Ela não existe mais, é uma marca chamada Natan, mas ela fazia relógios incríveis. Então, e isso é um design... Relíquia. É uma relíquia. A Natan não produz mais, ela é uma marca de uma outra joalheria agora.
Gente, é demais. muito legal, porque os relógios, eles carregam a história. E por muito tempo a gente associou mesmo o relógio ao homem, né? Ao masculino, a usar o relógio era coisa de homem. E com o passar do tempo, as mulheres começaram a pegar também uma paixão e usar o relógio como acessório mesmo, para compor ali o look, né? E você sabia que tem uma curiosidade nesse sentido? O primeiro relógio de pulso criado na história, ele foi para uma mulher. Então, Breguet, em 1810, se eu não estou enganado, cria para a irmã de Napoleão um relógio de pulso. E os relógios de pulso só começam a ficar famosos para os homens por causa de Santos Dumont. Então, aí a história muda um pouquinho de patamar, vira alguma coisa muito característica masculina e agora volta a mulher sendo uma referência no universo dos relógios. Então começou com a mulher. Começou. Olha Tá bom, isso, minha senhora e gente. senhora? E um pedido. Isso é incrível. Uma encomenda. E já que a gente está falando de moda e de combinar, a gente tem aqui, a nossa Michelinha Sim. foi conferir também, e a gente tem algumas ideias aqui de moda. O que que combina, será? Um estilo? Sei lá. Sim, vamos ver o que a gente pode usar de relógio e ficar bem assim no nosso look do dia. Vamos look do assistir, dia. tem Vamos umas lá. dicas para vocês. Você sabia que o relógio que você escolhe muda completamente a mensagem que você quer transmitir? Eu vou te mostrar 3 relógios para 3 looks diferentes e como escolher o modelo ideal pode ajudar a valorizar as suas produções. Se a sua intenção é comunicar elegância, sofisticação e credibilidade, os modelos com acabamento mais refinados, mais limpos, são uma excelente escolha. Eles combinam muito bem com ambientes profissionais, reuniões e ocasiões mais formais. Agora, se você busca uma imagem mais leve, prática, versátil, modelos com design mais contemporâneos, discretos, eles acompanham facilmente uma rotina dinâmica, mais agitada, sem perder a elegância. Já se a intenção é trazer personalidade, os designs diferenciados vão trazer essa personalidade e serão um ótimo aliado. No final das contas, não existe certo ou errado. Existe o relógio ideal para sua necessidade, para sua rotina e para trazer a mensagem ideal que você quer comunicar de dentro para fora. Afinal, imagem pessoal não é sobre regras, é sobre transmitir de forma estratégica e autêntica a sua verdade de dentro para fora. Que demais, minha gente, obrigada pelas dicas. A Gabi ficou aqui só observando os relógios aqui, que ele vai contando algumas histórias pra gente. Um paraíso. Esse aqui, ó, seu Madruga, vem aqui, pra gente mostrar. Eu já fiquei sabendo, a diretora falou que é o preferido dela, é pintado à mão. Pintado à Isso. mão. Alguns mostradores mais antigos e hoje a alta relojoaria, os mostradores são todos feitos à mão. Então, o mostrador é uma arte. Inclusive, tem uma nova linha que o pessoal tem discutido, que a gente chama de mod, que são pessoas que pegam relógios e criam arte dentro dele, fecham e ele ganha um outro valor agregado, completamente diferente. Com certeza, é algo Que feito pra legal você. isso. E os números, gente, são aqui, olha, por fora. É completamente diferente. muito. Apaixonado. Lindo, 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 lindo. Esse aqui, já vou contando as histórias, que eu tô sabendo, tá? Esse aqui, ele tava me contando, o Rafa tava me contando, que são poucas unidades também, né? É isso. Hoje você tem um conceito que chama microbrand. São marcas super pequenininhas que produzem números super limitados de relógios. Então, marcas que produzem 20 relógios, 30 relógios, e você não vai ter igual nunca mais. Gente, Olha só, é assim? É desse jeito? É isso. Assim, né? Esse conceito chama Bullhead. Eu tô com um também. Esse Que aqui é de lindo. 1970 e esse é de 2026. Fazer pra O cá, design é o peraí. mesmo. que Deixa eu arrumar aqui pra demais. vocês. E a gente fica pensando Deu pra muito em manutenção de relógio, né? Que não é uma coisa que se acha tão fácil hoje, principalmente quando você tem um relógio mais antigo, que é de família, enfim. Como que você faz para cuidar dos seus relógios? Eu tenho Como que cuidar? agradecer meus relojoeiros. O Maurício, o Cido, o Misael, o André, todos eles. Muito obrigado, vocês fazem isso aqui acontecer. É uma profissão que você tem uma dificuldade hoje de encontrar. Tem um mercado gigante, a fila dos relojoeiros é gigante. Então, se você for... Tem relógio que eu espero 4, 5 meses para ficar pronto. Nossa. Depois de uma manutenção. Mas é isso, é uma profissão muito legal, inclusive. São profissões antigas que estão acabando, né? E que a gente não precisa tem como acabar, né? valorizar. Porque continua isso. Aham. Esse relógio aqui, eu sempre vou nos maiores, né? Mas eu acho isso aqui muito legal. Esse E aqui ele na época, isso aqui era um estouro também, né?
né? É isso. Esse é um relógio que ele suporta, eu brinco que ele suporta até tiro, se você der nele. Eu só olho pra ele e penso em militar, é o que eu penso. Boa parte dos relógios que você vê com essas características são uso militar mesmo. Então eles são feitos para ter uma bateria muito longa, uma durabilidade muito grande, que suporta queda, suporta água de uma maneira muito forte. Que demais. Olha, já que a gente está falando dessa profissão, né, do antiquário também, do relojoeiro, que é tão diferente e que se tornou tão rara, a gente também tem uma matéria, eu ia falar um VT, mas está muito jornalístico, né? Uma matéria para a gente acompanhar. Vamos lá. Relógio marca muito mais que horas. Ele pode marcar um estilo, uma época, tradição e também muita história. E hoje eu vim até a cidade de Cruzeiro para conhecer a Relojoaria Medeiros, especialista em relógios antigos. E é claro que eu te trago comigo para juntos vivermos todo esse universo. E para nos apresentar mais sobre esse universo dos relógios, principalmente os relógios mais antigos, eu tô aqui com o Fernando. Fernando, muito obrigada por nos receber aqui na loja, que além de uma relojoaria, também é um antiquário, né? Sim. Que legal. Antiquário. E como que você começou essa sua paixão por relógios, principalmente os antigos? Começou com 12 anos, né? Eu comecei a trabalhar na relojoaria com o seu Edil. E ele precisou da minha ajuda e eu comecei a trabalhar na loja a incentivo dele. Aí acabou que eu me apaixonei pelo relógio antigo, com meus 18 anos, por aí. Aí aperfeiçoei mais em São Paulo e outros cursos online. Legal. Para fazer o serviço de horologia, né? Que é o estudo do relógio. E aqui na loja, quais que são os modelos mais diferentes, mais inusitados que chegam até você? Relógio de bolso, relógio de pescoço e relógio pendolete. Qual que é a diferença entre eles? Relógio de bolso é manual, o pendolete também é manual. E o relógio oriento, que é o mais tradicional que todo mundo usa, que é o relógio automático. É pelo funcionamento do braço que ele se dá corda. Bacana. E esses modelos que você tem aqui, Fernando? Como que é a história de cada um desses? Esse primeiro aqui é um relógio Le Castelli, ele é suíço. Ele é só feito por comemorações na Suíça, né? Cada Palácio de Versalhes. Então tem uma data certa, eles fazem a réplica perfeita que tem no Palácio de Versalhes da França. Legal. Então tem esse aí, que é do meado do século XIX para o século XX. E Fernando, me conta qual é a diferença entre eles, né? Você disse que alguns têm que dar uma corda de tantos dias, outras levam tempo, ele funciona durante um tempão. Sim. Qual é essa diferença? De parede é de 6 dias, 7 dias. É difícil encontrar um que são 24 dias, que é os mais modernos, né? E relógio de pulso é todo dia, tem da corda, de manhã e de tarde. Ou se não, só uma vez, se a corda estiver muito boa, não estiver desgastada. Tem o relógio automático, como eu falei, que é o movimento do braço, né? E tem o cicloteste, que ajuda a gente a manter como fosse o braço. Que legal. Pra gente saber se tá com defeito, se não tá, que peça tem que trocar, que peça não tem que trocar. Então tem todo esse aspecto na relojoaria, né? E tem o outro que ele é movido a oscilação do... Não posso falar assim? Da temperatura. Tá quente e tá frio. Então, como a temperatura desce à noite, ele se dá corda sozinho. Então, é um relógio só na vida da corda uma vez só e ele continua dando corda a vida inteira. E eu sei que no seu bolso tem um relógio também que Tem, conta meu bolso história. também. Isso. Relógio de bolso. Mostra pra gente essa Esse é um relógio de bolso. relíquia. Esse é um relógio mais ou menos de 1970. É um Cima. Olha, Tem um outro mais antigo, depois eu vou mostrar pra vocês, que é um relógio Hebdomas. 70 dias, se não me engano, 40 dias. Tá marcado nele, de prata. Marcava vocês dentro. eu não sei se o pessoal de casa está conseguindo escutar, mas a gente ouve o som do relógio, né? Sim. Também é legal manter essa originalidade, né, das Sim. peças. Como que vocês fazem esse tipo de restauro, de conserto? A restauração é a diferença de uma limpeza. Limpeza é você só lavar a máquina. Restauração, você retificar a roda, cravar eixo,
fazer uma restauração na máquina inteira, voltar como se tivesse saído de fábrica. Que incrível, né? Eu fico pensando às vezes, que bom que existem pessoas que continuam com as memórias do que já foi, né? Porque para que a gente possa de repente observar e ver isso daqui para frente, porque tá quase em extinção, né? Sim. Quase em extinção, você não vê mais. E para que você tenha também, muitas vezes, na sua família, né? Porque muitas coisas se perdem com o tempo. E a gente estava conversando de relógios aqui que não são caros no valor, né? Que ele não pagou muito caro, mas para ele tem muito significado. Então, às vezes, um relógio da avó, do bisavô, que você vai guardar e isso vai fazer sentido para você por muito tempo, né? Quando a gente vai escolher um relógio, agora pensando em funcionalidade, dia a dia, o que a gente tem que observar? Eu sempre falo que a primeira coisa é como ele se adapta ao seu punho. Então, e antes de a gente pensar se ele tem uma caixa, essa dimensão aqui do relógio, se é grande ou pequena, é o formato. O formato do relógio ele tem que ser confortável para você usar isso no dia a dia. Segundo ponto, qual funcionalidade você usa? Eu, por exemplo, eu adoro um cronógrafo, mas eu não corro, eu não tenho que ficar medindo. Mas se você tem uma função, por exemplo, um piloto de avião, ele tem um tipo de relógio que é um aviador ou pilot, que tem os números grandes, ele tem funções específicas, entender as funções e o estilo que você usa. Legal. Isso é muito legal. E agora a pergunta que não quer calar, que a gente falou, qual braço usar o relógio? Direito ou esquerdo? Existe uma regra? Normalmente a gente usa no braço inverso aquilo que você escreve ou usa mais, para você poder olhar as horas. Mas isso é uma convenção, usa no braço que você achar mais confortável. Boa, então acho Você que é tá por isso que livre. fica nessa, né, do esquerdo, porque escreve com a direita, daí Então você faz já olha pra cá, tá, faz olhar, sentido, faz né? sentido. Mas você é livre, meu bem, você faz o que você quiser. Usa no braço que você quiser, do lado que você quiser. Aham. Existe algum relógio que você acha, assim, incrível, que você não tem ou que você gostaria de ter, por exemplo? No mundo do relógio a gente chama isso de Grail, é um nome bonito para isso. Eu tenho um Grail que é uma marca chamada Blancpain e é uma marca suíça que chama Fifth Phantoms, mas cada um vai ter o seu Grail, então eu não tenho esse é o meu. Ainda. Entendi. Ainda, chegarei lá. Com certeza, eu tenho Boa. certeza que sim. E agora a gente tem mais uma reportagem da Michelinha, porque a gente tem relógio aí, ó, relógio de pulso. A gente mostrou relógio de parede e tem as torres que tem relógio. E a gente tem uma pertinho. A gente tem uma aqui no quintal de casa. Vamos ver? Você já reparou na enorme Torre Brasília do Santuário Nacional de Aparecida? Pois é, quem visita o santuário dificilmente deixa de notar um detalhe que chama a atenção lá no alto: o relógio gigante da torre. Mas antes de te contar sobre o relógio, a história da torre também chama a atenção. O ponto mais alto do Santuário Nacional atinge 109 metros de altura, distribuídos em 16 andares. E a estrutura metálica foi um presente do então presidente Juscelino Kubitschek, que esteve na inauguração em 1961. Batizada de Torre Brasília, em homenagem à nova capital federal, o monumento consolida-se hoje como a terceira maior obra do Brasil em aço. Já o relógio da torre foi instalado apenas em 2007. Construído em Madrid, na Espanha, com patrocínio de empresas europeias e da relojoaria Cândido Valverde, o relógio pesa cerca de 4 toneladas. Cada um dos 4 mostradores tem ponteiros gigantes. O ponteiro das horas mede 5,4 metros e o ponteiro dos minutos chega a 7,4 metros de comprimento. E à noite, o visual fica ainda mais bonito, graças aos 12.000 pontos de LED que iluminam toda a estrutura. Depois de descobrir tudo isso, fica difícil olhar para o relógio da Torre Brasília do mesmo jeito, não é?
Que demais e que lindo, né? Esse relógio é bonito, né? Dessa torre é muito bonito. Espetáculo! Coisa mais linda. Demais. Eu adorei. E assim, a gente tava perguntando pro Rafa o que mais ele coleciona. Ele já deu uma próxima pauta pra gente, tá, diretora? A gente já vai guardar o segredo pra ninguém que tá assistindo aí roubar. Mas ele já vai voltar pra falar de uma outra coisa que vocês vão amar. Amar. Mulherada ainda mais. É verdade. Boa. Rafa, seja sempre muito bem-vindo. Obrigado. Adoramos. Obrigada. Prazer. Muito legal te receber, ter esse papo gostoso e leve, né, sobre relógio e que você continue colecionando e conquistando os relógios do seu sonho. Obrigado, gente. Obrigada, Rafa. Rafa, muito obrigada. Tchau, e a gente tchau. já espera a sua volta. Tá.